Olá, povo amado de Deus, paz e bem, esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, nesta sexta-feira, dia em que nós dedicamos uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. Então, nesse momento, vamos rezar juntos. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Hoje a igreja celebra um grande santo, que eu tenho um grande carinho, que é São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, quando eu estava fazendo o meu vocacionado, uma tia minha, ela me deu um livro chamado O Homem da Capa Preta. E foi uma das primeiras biografias de santo que eu li na minha vida. E desde então me apaixonei assim pela vida de São Vicente, esse grande santo. Esses dias, estando na França, eu fui lá na Capela da Medalha Milagrosa e passei em frente à igreja onde está o seu corpo. E é sempre muito bom poder ter esse carinho, esse contato com a espiritualidade de São Vicente, esse homem que tinha um amor profundo pelos pobres. Então, procura aí na internet, tem muita coisa sobre São Vicente. Se você não conhece a vida dele, eu recomendo que você faça isso, tá bom? E aí eu mando já um abraço e uma bênção especial para toda a família vicentina do mundo inteiro. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo Lucas capítulo 9, do versículo 18 até o versículo 22. Lucas capítulo 9, do versículo 18 até o versículo 22, que diz assim: Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, há algum tempo já, eu tenho desenvolvido uma reflexão muito interessante sobre a importância das perguntas de Jesus. Desde que eu fiz terapia, comecei a fazer terapia, eu fui descobrindo o valor das perguntas. Às vezes o que a gente precisa não é, para ter boas respostas, a gente precisa fazer boas perguntas. E hoje, Jesus no Evangelho, ele faz duas perguntas. O que as pessoas diziam sobre ele? Né? Quantas vezes a gente também se pergunta: o que as pessoas acham de mim? Né? O que as pessoas pensam sobre mim? Como as pessoas me veem? Mas Jesus também faz uma pergunta aos discípulos especificamente. Que uma coisa é o geral, né? Outra coisa é o particular. Como é que a multidão que me acompanha, por exemplo, aqui nas redes sociais, me vê? Outra coisa é quem está comigo, quem está mais próximo de mim, os meus familiares, os meus amigos, os meus confrades, como eles me veem? Então Jesus trata de fazer essa pergunta específica para os discípulos. E para vocês, quem eu sou? Pedro, na mosca, né? Ele vai direto e diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Pedro acertou, e Jesus diz: Não foi de você mesmo que você está dizendo isso, foi meu Pai que te revelou isso. Então, parabéns, Pedro. Porém, Jesus pede aquilo que se chama de segredo messiânico. Ele não quer que os discípulos contem isso. É porque vai chegar o tempo justo, né? O tempo exato para fazer isso. Mas Jesus anuncia, aproveita aquela situação para anunciar que ele deve ir para Jerusalém e que ele vai ser perseguido, que ele vai ser preso, que ele vai ser morto. Então, é como se Jesus, pedagogicamente, ele fosse preparando o coração dos discípulos. Olha, eu quero que vocês tenham clareza de quem eu sou, né? Eu sou o Messias esperado, o Filho de Deus,
encarnado, porém, eu irei passar por essa realidade, por esse sofrimento. Então, que essa convicção, quando isso chegar, não se apague, né? Porque às vezes a gente... eu gosto muito daquele autor, daquele artista, eu gosto muito daquela pessoa, pode ser meu pai, pode ser minha mãe, de repente acontece alguma coisa que não corresponde à minha expectativa, aquela pessoa não correspondeu à minha expectativa, e aí tudo que eu tinha de bom a respeito daquela pessoa, tudo que eu pensava de bom a respeito daquela pessoa, vai por água abaixo. Vai por água abaixo. A gente joga, como diz, né? A água, o menino e a bacia fora. Tudo que a pessoa fez de bom até então não serve mais. Por quê? Porque eu fui alimentando essa expectativa. E a expectativa dos discípulos talvez era que Jesus fosse aquele Messias que iria chegar chegando, iria acabar com o Império Romano, iria estabelecer um reino meramente humano. Talvez essa fosse a ideia. Então Jesus trata de dizer, sim, ele é o Messias, mas é um Messias diferente. Um Messias que assume a kênos e o rebaixamento. Ele é obediente, e obediente até a morte de cruz. Ele é Messias, mas ele é um Messias diferente das nossas expectativas. Então, que a gente tenha consciência disso, que nos momentos de dor, de sofrimento, de cruz, de perseguição, a gente não esqueça quem é Jesus na nossa vida. Ele caminhou sobre as águas, ele realizou milagres, ele realizou exorcismos, ele fez e faz tanta coisa na minha vida. Então, que esses momentos de dor, de deserto, de calvário, não me façam esquecer disso aqui, que ele fez e faz na minha vida, na sua vida. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.